Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Celestial, aqui estamos reunidos, Senhor, para te agradecer, meu Pai, por mais esse dia, mais essa manhã maravilhosa, Senhor, contigo, meu Pai, e te pedir para que fique com a gente essa tarde e à noite, meu Pai. Obrigado pelo alimento fornecido, meu Pai, abençoa quem doou, abençoa quem fez, que nunca há de faltar, Senhor. Comer é muito mais do que misturar sabores e se alimentar. É viver com dignidade, é um direito básico. E quando isso não é respeitado, é como negar a primeira condição da cidadania, a vida. Na pandemia do coronavírus, a fome se agravou no Brasil. Um estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar revelou que nos primeiros meses do isolamento social, mais da metade dos brasileiros conviveu com algum grau de segurança alimentar. O levantamento também apontou que 19 milhões enfrentavam a fome de forma severa. Parece contraditório pensar que no mesmo Leonardo país Ferreira, onde Brasil milhões de DF. pessoas acordam e dormem com fome, muita comida vai parar no lixo. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que cada brasileiro desperdiça, por ano, mais de 40 quilos de alimentos. Em âmbito global, o número impressiona. 931 milhões de toneladas são jogados fora por ano. É o equivalente a 23 milhões de caminhões carregados com 40 toneladas cada. Enfileirados, seria possível dar a volta no planeta 7 vezes. A cozinheira amassa dentes de alho. Ela cozinha feijão em fogão a lenha. Dados que entristecem Henrique. Ele é fundador da ONG Salve a Si, um centro de recuperação para dependentes químicos. Estamos na unidade feminina, que atende cerca de 40 mulheres. São 5 refeições por dia. Aqui a gente não tem convênio público, a gente Henrique não tem França, fundador da ONG recurso Salve a do Si. governo, a gente não tem nada na nossa unidade feminina. E aqui vive completamente de doações, de colaboradores mensalistas, de pessoas que doam. Para nós, um grão de arroz é muito, porque é um grão que a gente junta aqui com um grão que a gente junta dali. Parte da comida é doada por voluntários. O restante vem do programa Mesa Brasil do SESC, que distribui para instituições carentes cadastradas alimentos fora dos padrões de comercialização, mas que podem ser consumidos. Ele nos doa o excedido de alguns restaurantes ou supermercados. Varia entre legumes, verduras, frutas e alguma coisa de não perecível. Perecível nunca. Hoje a despensa está cheia, mas nem sempre é assim. Tem ovos, carnes, arroz, feijão, farinha de milho, biscoitos, frutas e verduras. O estoque é suficiente para 15 dias. É muito importante que as pessoas nos doem, que as empresas nos doem, que os restaurantes nos doem, que os mercados, eles falam, olha, venham buscar. A gente tem uma caminhonetezinha, a gente tem as caixas, a gente tem uma equipe na rua para poder fazer o recolhimento, a logística dessas doações. Caminhões e Kombi com frutas. Ceasa. Pessoas passam por caixas com frutas e verduras. O repórter Justiça veio na Ceasa do Distrito Federal conhecer o projeto Desperdício Zero. Aqui é assim, cedinho o movimento já é grande. Toneladas e mais toneladas de alimentos são descarregadas diariamente. Depois de um dia de feira, sempre sobram produtos machucados ou muito maduros. É aí que entra em cena a equipe do Banco de Alimentos. Quando termina a comercialização, os produtores que não Lidiane conseguiram Pires, diretora de comercializar, Segurança acionam Alimentar nossa do equipe, Ceasa a nossa DF. equipe faz a retirada dos alimentos, traz aqui para o galpão, aqui a gente faz uma seleção se necessário, porque os produtos comercializados na Feira da Ceasa são de excelente qualidade, seleciona, chama as instituições que estão para o dia e elas vêm retirar no período da tarde. Alimentos frescos, nutritivos e que matam a fome de muita gente. O índice de aproveitamento do que é doado pelos produtores rurais é de 96%. Ou seja, somente 4% realmente não estava apto para o consumo. Somente 4% realmente teria destino para o aterro sanitário, né? O restante é aproveitado na alimentação humana e com uma grande qualidade. Joaquim é produtor rural há 26 anos. Comercializa por semana cerca de 300 quilos de frutas, verduras e hortaliças. Sabe o ditado "faça o bem sem olhar a quem"? Para ele, doar o que não foi vendido é um ato de amor e solidariedade. Eu faço de coração aquilo que... Joaquim Alves Filho, produtor um rural. alimento que a gente vai
servir para várias pessoas, né? Fazer o bem sempre a gente recebe em dobro, né? Então, em vez de jogar fora, eu doar, eu me sinto bem fazer isso. 230 instituições são cadastradas no programa Desperdício Zero. Cerca de 40 mil pessoas são beneficiadas. A gente preocupa muito com a variedade e a qualidade, né, que é distribuído, porque querendo ou não, é o que a pessoa vai ter para consumir ali na semana. Então a nossa preocupação enquanto equipamento público de segurança alimentar não é só dar o alimento, mas dar um alimento que tenha variedade, um alimento que tenha qualidade, que vai realmente nutrir essas pessoas que estão em alta vulnerabilidade. Onde sobra, entrega onde falta, mas nem sempre foi assim. Como medida de combate à fome, no ano passado foi aprovada a Lei 14.016, que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializados por supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos, sem estabelecer relação de consumo. Se houver algum dano à saúde do beneficiário, o doador só será responsabilizado se tiver agido com a intenção. Acredito que essa lei ela vem justamente para somar uma série de esforços e para justamente ser compatível com o que também existe no exterior, né? No sentido de evitar a responsabilização quando não existir a intenção de causar dano, porque existe um sentido, inclusive, altruístico quanto à doação de alimentos, né? Tudo é feito visando o bem-estar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Inclusive, esse é o termo utilizado pela própria lei. 2021 é o Ano Internacional das Frutas e Verduras. É uma campanha da ONU para conscientizar sobre a importância de incluir no cardápio alimentos mais saudáveis. Recomendamos o consumo de 400 gramas de frutas e verduras ao dia. Isso equivale a aproximadamente 5 porções de frutas e verduras em um dia normal. Porém, como você menciona, esse consumo tende a ser baixo, em torno de 100 gramas, em alguns países que são mais críticos, com consumo semanal entre 2 e 3 porções unicamente, quando deveriam ser 5 porções ao dia. É mudança de hábitos, e disso o Marcos entende. Antes da gente mostrar como está a alimentação hoje, ele vai contar o que não podia ficar de fora do cardápio. Na casa nunca faltou uma carne gorda, né? Marcos Moura, aposentado. Sempre fazendo uma costela na pressão ou assada. Sempre as carnes muito embutidas, né? Presunto, mortadela, salame, bacon. Ou seja, alimentos altamente gordurosos. Pensando na saúde, o Marcos decidiu mudar os hábitos. Primeiro diminuiu as porções, depois substituiu alguns alimentos. Às vezes, eu me permito um bacalhauzinho, às vezes, né? E hoje em dia eu como muito ovo, né? Minha alimentação é a base de ovo. Como arroz, continuo comendo arroz, né? Muita salada, gosto de salada. Resultado, perdeu 30 quilos. Eu me sinto muito bem. Mais leve. O único prejuízo que eu tive foi ter que mandar apertar as roupas, comprar roupa nova, porque as antigas não servem mais. Os novos hábitos alimentares do Marcos têm incentivado toda a família. A mulher dele, por exemplo, já começou a seguir o mesmo caminho. A gente viu a Garcia, diferença de peso dele, né? Até muita gente pergunta se ele fez bariátrica, e não foi nada disso, pelo emagrecimento dele, né? Porque ele deu uma secada boa, né? Marcos e Maria estão sentados à mesa para comer. Estão sorridentes. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a variedade do cardápio do brasileiro e ainda dicas para preparar com praticidade alimentos mais saudáveis para quem tem a rotina corrida. Não vai perder, hein? A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Restaurante self-service. Pessoas se servem em bandejas e travessas. Buffet com saladas e caldos. Culinária brasileira, uma mistura de tradições e culturas que vão de norte a sul do país. Pratos típicos que mudam bastante de região para região, devido aos diferentes costumes e à própria colonização. Na cozinha dos chefes Diego e Igor em Brasília, o sabor característico vem do Cerrado. Se a gente utiliza o que o nosso terroir próximo disponibiliza para a gente cozinhar, a gente nada mais está do que selecionando o que é melhor, né? O que dá uma textura melhor, o que dá um sabor melhor, o que está no ponto melhor de maturação. Então, eu acho muito importante utilizar tudo que a gente tem por perto,
porque é o que está mais fresco, é o que é mais gostoso. Como a gente está aqui no DF, Igor Janiques, aqui cozinheiro. tem um cerrado que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, o Goiás, um pouquinho de Minas e Bahia, Tocantins. Então a gente está já imerso ao cerrado e aí é onde a gente olhou para dentro, olhou para nossa casa e viu a riqueza que a gente tinha aqui, que a gente está pisando nela, e aí a gente decidiu trazer isso para os nossos pratos. Alimentos frescos e regionais que ganham cores, texturas, sabores e aguçam o nosso paladar só de olhar. Mas existem alguns desafios, mesmo diante de uma biodiversidade tão rica. O cerrado, como bioma, ele é um bioma que tem características muito singulares, assim. A gente não tem um fruto do cerrado o ano inteiro, nem 2 vezes por ano. Por exemplo, a cagaita é um fruto que ele dá durante 20 dias. E passaram esses 20 dias do ano, a gente não tem mais cagaita. Então, assim, a única dificuldade, lógico, é a gente ter o cerrado o ano inteiro. O primeiro passo que a gente dá é os contatos que a gente tem com os produtores locais, os produtores em volta de Brasília, principalmente. Então a gente vai atrás deles, vê o que eles têm, por isso também que o nosso cardápio varia bastante, porque é sazonal, é o que a natureza está dando. Os próprios chefes é que levam a comida até o cliente, explicam como aquele prato foi preparado, quais ingredientes foram usados, a intenção é contar uma história e a experiência daquele preparo, né? É isso mesmo, a ideia é que o cozinheiro sirva e ele possa falar um pouco da experiência que ele teve também ao preparar o prato para vocês, né? Nesse caso a gente tem um atum tataki com um biscoitinho de gergelim da comunidade Calunga, da Chapada, um tarê de pimenta de macaco, que a gente tem um pé bem aqui no nosso jardim, e um chocolate branco com furikake por cima. Uau, que delícia! Então vamos lá. A repórter prova a receita feita por Igor e Diego. Ela mastiga inúmeras vezes. Após saborear, ela aplaude os cozinheiros com olhar em direção a eles. Obrigado. Explosão de sabores. Muito bom. Parabéns. Valeu, obrigado. Quem sempre marca presença no cardápio é a castanha do baru, nativa do Cerrado. Nessa sobremesa, eles usam 5 texturas do fruto: o bolinho, o creme de chocolate, sorvete, a paçoca e o biscoito. Com certeza, essa mistura aqui não tem como dar errado. Com colher de sopa, a repórter parte o bolinho. Em seguida, ela o prova. Mastiga algumas vezes. Após saborear, ela aplaude e com as mãos faz gesto com os dedos polegares para o alto. Uma das coisas que nos identifica como gastronomia brasileira é exatamente a nossa pluralidade, a nossa diversidade e a nossa incapacidade de sermos contidos e definidos num só prato ou numa só receita. Por isso a gente nunca vai ser monocultura. A monocultura nunca vai nos representar. A culinária brasileira, ela é muito farta, Kelly Maier, né? empresária. Nós somos muito ricos, né? Nós temos uma biodiversidade enorme, tanto de peixe quanto de carne, quanto como produtos, vegetais, né? Nós temos uma variedade muito grande, né, de produtos. Quando a Kelly abriu esse restaurante, também em Brasília, ela quis oferecer uma alimentação saudável, variada e cheia de brasilidade. Tanto que o lombo do pirarucu, peixe nativo da Amazônia, é um dos queridinhos da casa. Nós utilizamos um método do sous vide, que ele é um coccionamento que ele é utilizado no forno a 75 graus durante 2 horas. Ele fica coccionando, né, nesse método. E depois nós finalizamos ele na brasa, na parrilha. E junto nós colocamos a banana da terra com a farinha do Pará, um arroz de coco cremoso e 2 molhos, né, que é o molho de açaí e o molho do tucupi. Chegou a melhor hora de provar esse prato tipicamente brasileiro. E quando a Kelly pensou nessa refeição, ela pensou em algo que pudesse ser compartilhado. Por isso que a Marcela, que é produtora do nosso programa, vai saborear essa delícia comigo, né, Marcelinha? Vamos lá? É isso mesmo. Bom apetite. Eu vou no molhinho de açaí, no meu peixe. E eu vou no molho de tucupi. Sentadas à mesa, Renata e Marcela começam a provar as receitas. Com garfo e faca, elas cortam parte do peixe para depois comê-los. Marcela consome depois de Renata. Após mastigar e saborear, as duas aprovam as receitas. Renata faz sinal de positivo com seus polegares. Muito bom. Gostou? Muito gostoso. Delícia. Aprovadíssimo.
A gente tem que pensar que, independente da região, os pratos típicos atendem sim, mas pontualmente. A gente volta para aquela questão da diversidade. Então, quer dizer, eu não vou comer todos os dias um prato regional, mas ele faz parte da cultura. Então, ele precisa também estar inserido, porque o ato de se alimentar também é um ato social, né, cultural. Essa influência, ela também nutre, não só atende às nossas necessidades, mas também envolve todo o contexto alimentar que é tão importante e a gente não pode deixar de reconhecê-lo. Do centro-oeste para o sudeste do país, no Rio de Janeiro, na casa do Carlos, não é todo dia que tem prato típico feito em família, mas com certa frequência ele faz questão de ir para a cozinha e reunir todo mundo. A família é o nosso Carlos Henrique pilar. Analista de então, sistemas. juntar a família na cozinha, além do pilar emocional de família, existe a memória de toda uma geração, de toda uma família que vem cozinhando desde muito tempo atrás. Eu adoro pegar as receitas importadas, pegar as receitas que são de outros países e adaptar para o tempero brasileiro. Costelinha de porco com batatas, tutu de feijão com ovo e arroz. Esse é daqueles pratos recheados de boas memórias que a mãe dele fazia. Hoje é ele quem ensina a filha e a receita passa de geração para geração. Cozinhar para mim representa lembrança e amor à minha família, porque é através da cozinha que nós expressamos todo o nosso amor. E lembrança porque é através da comida que eu lembro muito da família reunida, da minha mãe, dos meus avós. Eu lembro de todas as pessoas que se reúnem pelo simples prazer de cozinhar. No próximo bloco, você vai ver um show de fofurice com crianças que cozinham muito. Também tem um garotinho que mistura receitas com rock and roll. Será que isso vai dar certo? Você não pode perder, a gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Sequência de imagens. Em cozinha, menino toca guitarra de brinquedo. Ele faz uma pizza. Na parede ao fundo está escrito Show do Thiago. Hoje a gente vai fazer mais Thiago uma Risenberg, receita estudante. muito rock and rollzaça. É pizza do Ramones. Outro menino está com Thiago. Thiago coloca molho de tomate na massa. Rock and roll e cozinha. Está aí uma mistura impossível de dar errado. Então, solta o som, Thiago. Aproveita e ensina essa receita pra gente também. 1, 2, 3, 4. Hey ho, let's go. Let's go, let's go. A gente vai usar essa massa quebrada porque falam que não tem frescura. Essa figurinha que adora cozinhar ao som de Ramones é o Thiago, que tem até canal no YouTube. O menorzinho é o Bernardo, que está aprendendo com o primo mais velho. And the cake took my baby away. Agora preciso lavar. Follow me, baby. 1, 2, 3, 4. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. 1 minuto de atenção, por favor, porque essa parte da receita é importante. Olha só. Ó, gente, a gente escreveu Ramones aqui, mas ficou uma porcaria. Nem dá pra ler direito. E o Bernardo foi dormir e me deixou aqui. Bom, vou mostrar essa pizza pra ver o que acontece. Thiago leva a pizza ao forno. Ele toca guitarra de brinquedo. Uma característica importante assim, dos Rafaela vídeos Risenberg, mãe do Thiago. Faz é isso, né? Ou seja, é o Thiago, é uma criança realizando as receitas e a gente espera o quê? As características de uma criança, né? Não vai sair perfeito, vão ter erros, né? Algumas coisas vão ficar boas, outras não vão, normal, né? Esse é o processo. Nosso mini cozinheiro é de Curitiba e tomou gosto pela coisa enquanto assistia aos pais fazendo almoço e jantar em casa. Foi assim que nasceu a vontade de arriscar algumas receitas sozinho e sempre sob supervisão. Eu vou chamar meu pai, né? Pai, venha. Oi? Oi. A gente vai usar a nossa maquininha. Essa máquina de fazer espuma. Sucesso na cozinha, Thiago. A gente sabe que você não está sozinho nesse barco. O time de aprendizes é grande. A educação alimentar para crianças, Ariela desde a primeira Doctors, infância, educadora alimentar. ela tem uma importância
para além de desenvolver motricidade, habilidades socioemocionais, trazer temas interdisciplinares, ter um entendimento holístico, né, de toda a cadeia alimentar, ele também possibilita a criança ir construindo uma memória afetiva relacionada ao alimento. Reconectar a criança com o alimento por meio de aulas de culinária. É isso que o projeto Comida e Cultura proporciona para essa galerinha. E não é que eles levam jeito? Até parece gente grande cozinhando. Antigamente a gente costumava ouvir, né, das nossas avós, das nossas bisavós, que cozinha não é lugar de criança, né? E pelo contrário, eu acho que cozinha deve ser sim um lugar de criança e um lugar de todos, na verdade, porque é um lugar onde a gente pode confraternizar, né? E onde a gente pode aprender muito. Promover a participação de crianças e jovens na cozinha já é visto como uma questão de saúde pública. Tanto que o próprio Ministério da Saúde elaborou um guia alimentar que serve como base para refeições, hábitos e práticas saudáveis. As regras principais do guia, que são fazer a base da dieta, alimentos in natura e minimamente processados, evitar os alimentos ultraprocessados, mas fazendo isso de uma forma, inclusive, o que comprar, estimulando o consumo de alimentos locais, a compra de agricultores locais. Então, é um conjunto de políticas que se somam a partir dessa indução dos guias. Enquanto os pequenos ainda estão aprendendo a cozinhar por diversão, a Fabiana teve que aprender por necessidade mesmo. Perdeu o emprego na pandemia do coronavírus e decidiu fazer o curso da gastronomia periférica, um projeto gratuito que prepara o cozinheiro para o mercado de trabalho. Eu aprendi confeitaria, Fabiana Soares, auxiliar administrativa, salgadaria, panificação, congelados, além de matérias que me fizeram entender como administrar o meu negócio. Então, aprendi marketing, aprendi a traçar estratégias de vendas, de atendimento ao cliente, plano de negócios, um curso muito completo e muito focado mesmo, para que as pessoas tenham esse conhecimento para empreender com qualidade. A chegada da Covid-19 também fez uma reviravolta na vida do Diego. Ele passou a morar sozinho, a trabalhar de home office e sentiu que, para comer bem, a melhor opção seria preparar a própria comida. Então comecei a querer aprender mais sobre cozinha, Diego cozinhar, na lista de sistemas. sobre temperos, para poder melhorar ali, ter mais variedades para comer e também no básico mesmo, você coloca ali um açafrão, você coloca um chimichurri, já muda bastante o sabor da comida. A escolha para hoje é o molho à bolonhesa, originalmente italiano da região da Bolonha. Quem pensa que esse prato só fica bom com macarrão, espera só para ver. Esse é um dos pratos mais versáteis que Repórter o Diego Renata costuma Teodoro, preparar. Brasil É DF. prático e dá pra comer com uma boa variedade de acompanhamentos. O de hoje vai ser arroz com lentilha. Então eu não vejo a hora de me deliciar aqui com essa bolonhesa, porque, gente, o cheiro já estava incrível. Imagina o gosto, o sabor, então, como é que não vai estar. Diego, muito obrigada. Vamos lá que agora é a hora. Imagem acelerada. Após tirar a máscara, a repórter prova a receita de Diego. Uau, parabéns. Muito, muito, muito bom, gente. Tá muito bom. No prato da repórter tem molho à bolonhesa, arroz e lentilhas. Prato com flores estampadas. Muito saboroso. Eu gosto de cozinhar para também servir as outras pessoas. Também, que eu acho que é uma forma de amor, uma forma de autocuidado, de carinho. Então, é legal isso, quando a pessoa prova o seu prato e acha incrível e compartilha um pouco de felicidade, né? Ainda mais nesses tempos difíceis. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcelo Reis e Felipe Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira e Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo maquiagem Kelly Matheus. Cinegrafia Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Vaz. Edição e pós-produção Patrick Gomes e Thiago Lopes. Videografismo Lucas Martins. Audiodescrição visual roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosuazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2020.